Se eu desse a você a opção de você ter o bastante ou você ter de tudo, o que é que você iria escolher? Ter o bastante ou ter de tudo? O texto de hoje vai falar exatamente da experiência de dois irmãos. Um diz ter o bastante, e o outro diz ter de tudo. O que você escolheria? Geralmente, quando nós nascemos de uma família grande, nós temos alguns relacionamentos entre irmãos, e esses relacionamentos geram muita coisa boa, muita sinergia, muita cumplicidade. Quando você é nascido em uma família de muitos irmãos, tem aquele que é parceiro seu. Parceiro que esconde o que você não devia fazer e faz. Tem aquele que já não é seu parceiro, te entrega, né? Eu nasci em uma família de 6 pessoas, Maísa. E ali eu tinha os meus parceiros, né? Esdras era o meu parceiro. A gente estava sempre junto, ainda estamos juntos. Né? Ele me protege, eu protejo ele. Mas eu tenho um irmão que nos entrega. É um entregador. Eu ia usar um termo nordestino mais sério, mas ele soa mal aquele termo. A gente fazia as coisas erradas, ele ia direto dizer para o pai e para a mãe que ele fez coisa errada. Então, às vezes, a gente ficava chateado e com raiva desse camarada que nos entregava. E eu conheço histórias de famílias muito mais graves e mais sérias do que a minha. Por quê? Porque eu conheço história de famílias de irmãos que não se falam. De que se fulano for, eu não vou. Quem vai estar lá? Fulano vai, então não vou. Famílias que ficam brigadas. E quando tem um evento familiar, a gente tem dificuldade de estar presente ali. Muito obrigado, isso aí. Então, a história de hoje tem a ver com uma história de família mais ou menos assim. Só que essa família não é tão grande assim, só tinham 2 filhos. E entre eles havia uma rivalidade. Entre eles havia um desconforto. E quase sempre em uma família que tem 2 filhos apenas, e se existe rivalidade, alguma coisa errada aconteceu nessa criação. No caso dessa história, os pais foram culpados, porque o pai tinha um preferido e a mãe tinha o outro preferido. Para compensar, já que seu pai passa a mão pela cabeça do seu irmão, eu vou cuidar de você, vem para cá. E isso é um equívoco quando acontece na vida de uma família, de um casal. Em Gênesis capítulo 33, versículos de 8 a 11, um outro texto bastante conhecido na linha do que nós falamos hoje pela manhã, quando falamos de sobrevivência, sucesso e relevância, a história desses meninos tem tudo a ver com sobrevivência, sucesso e relevância. Gênesis 33, versículos de 8 a 11, diz assim: E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir a sua amizade. São 2 irmãos. Um tem necessidade de presentear para garantir a amizade. E nesse momento, uma falsa modéstia se estabelece, chamando o irmão de senhor. Versículo 9. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se obtiver seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. Eu acho essa expressão maravilhosa. Como é bom ver alguém
com um sorriso amigável. Qual é o seu sorriso amigável? Mostra para mim aí para eu ver. Tem gente que não consegue, ó. Sorriso amigável, mostra aí. Como é bom ver o seu sorriso amigável. Isso aí é um sorriso plastificável. Plasticado. Olha, isso aqui é a neurolinguística diz que isso é uma ferramenta de empatia infalível. Quando você vira alguém, expressar um sorriso amigável. Eu estava na parada do pão de queijo, essa semana, quinta-feira, indo para Foz do Iguaçu, e quando eu estou entrando, um homem olha para mim e dá um sorriso, eu retribuí na hora, um sorriso amigável. Aí ele veio com café, um homem desse tamanho, marrom provocante também, mas muito mais marrom do que eu. Abriu aquele sorriso lindo, e eu retribuí, e ele veio um minutinho só, pastor, que eu vou botar esse café aqui. Me deu um abraço, colou o rosto dele no meu. Que satisfação encontrá-lo aqui. Falei, que bom, rapaz, rever você. Aí eu estava com os pastores, fui apresentar os pastores. Esse aqui é fulano de tal, apresentei os camaradas e a função de cada um. Aí ele, muito prazer, Rogério, aí eu guardei. Aí saímos dali, a esposa dele estava sentada, uma outra pessoa lá. Falei, olha, um prazer conhecê-la, um prazer vê-la. E saí os colegas, quem é isso? Falei, não sei. Graças a Deus existe um negócio chamado Facebook. Fui no Facebook. Aí a gente travou uma conversa rápida. E ele me disse que era de uma cidade, que eu esqueci o nome agora. E eu então cheguei, digitei Rogério de tal lugar. Aí apareceu oficial do Exército Brasileiro. Uma foto bonita. Alta patente. Mas o que gerou esse contato entre nós foi o quê? Um sorriso amigável. Eu falei o quê? Um sorrível? Um sorriso amigável, está aí no texto, né? Que alívio é ver o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Já se pensou nisso? Às vezes a gente vê a face de Deus no rosto do nosso irmão. Quando você está em um momento de angústia, de dificuldade, e aparece uma pessoa que você conhece, que pode te ajudar, você diz, foi Deus que mandou você aqui. Então, a partir de hoje, tarefa de casa para todo mundo, viu? Isso mesmo, pode bater nele aí. Tarefa de casa para todo mundo. Sorriso amigável. Amanhã você vai chegar no seu trabalho. Bom dia. Isso foi que deu nela. Você vai pegar o motorista do Uber. Eu não sei como você é. Eu não gosto de conversar com motorista de Uber. Não gosto. Minha cabeça é muito cheia. Não gosto de conversar com motorista de Uber. Não gosto de conversar com pessoa em voo. Então eu já entro, ponho meu fone de ouvido, já abro o equipamento, já começo a trabalhar, fazer sermão. Eu não gosto. Estava indo para Sorriso, olha que nome de lugar, Sorriso, Mato Grosso. Aí chega uma senhorinha hiper simpática. E eu com a cabeça preparando o sermão. Aí ela vem, senta do meu lado, com licença, posso sentar? Eu falei, bom dia, seja bem-vinda. Ela sentou. O senhor é de Sorriso? Eu falei, não, eu estou em Curitiba, sou do Nordeste. De onde no Nordeste? E eu coloquei um sorriso amigável e a gente conversou o voo inteiro. Depois pegou o meu nome. Vou adicionar o senhor nas redes sociais. Posso? Falei, por favor. Eu posso assistir o seu culto? Falei, por favor. Talvez até esteja aqui assistindo agora.
E eu fiquei monitorando ela, tivemos que fazer uma parada não sei aonde, e eu já fui na frente, disse, olha, a senhora guarda aqui, que vai ser aqui o embarque novamente. E fui embora, e de repente voltei, e quando procurei a senhorinha, não achei. Aí chamou o nosso voo, fiquei preocupado com ela, saí à procura dela quando eu estava passando, eu falei, que bom que a senhora está aqui, eu estava procurando a senhora. Ela disse, eu estou aqui, o senhor pediu para eu guardar aqui. Eu falei, isso, fica tranquilo, na hora do embarque eu chamo a senhora. Aí voltei para sentar ali, pensei que não, vem ela com a bolsinha dela, cheia de charme. Disse, eu posso deixar minha bolsa com o senhor, que eu vou no banheiro? Eu falei, por favor. Deixei a bolsa aqui. Que pena que o microfone não está pegando o diálogo aqui entre a Leila e o Rogério. E aí ela chegou, aí eu me levantei, senta aqui. Não, o senhor pode ficar, não, a senhora senta aqui, porque daqui a pouco vai chamar nosso voo e a gente vai junto. Aí chamou o nosso voo, aí faz aquela fila, prioridade para 60 mais, mas eu não tenho ainda. Eu falei, com licença, por favor, com licença, botei ela na cara do gol. E eu fiquei esperando para embarcar depois. Eu estou lendo o texto bíblico ainda, vamos voltar para o texto bíblico. Qual o versículo que eu estava? 10. Mas Jacó insistiu, não, se obtiver seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais do que o suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Às vezes a gente tem alegria em receber presente, às vezes a gente tem frustração em receber presente. Eu me lembro que a gente fazia aquele negócio de amigo secreto em família no Natal. Estabelecia o valor. E a gente sempre quer dar o melhor. Mas o melhor para mim pode não ser o melhor do meu amigo, do meu irmão. E aí eu tirei um sujeito, comprei um presente bom, porque eu quero que ele se alegre. O outro me tirou, comprou um presente bom para mim, porque ele achava que era bom, que eu ia me alegrar. Uma camiseta florida, colorida, coisa de havaiano. Eu recebi aquilo. Obrigado, mano. Aí eu já vesti para ele ver como é que eu ficava, marrom provocante, com a camisa daquele jeito. Foi a única vez que eu vesti aquela camiseta. Agora, quando a gente dá um presente bom e alguém não rejeita, tem alguma coisa errada, a gente precisa insistir com esse alguém. Precisa insistir com isso. Esaú e Jacó, eles são irmãos, filhos de pais crentes. Viveram como incrédulo a sua juventude. Essa é uma realidade que se reproduz muito na nossa sociedade. Pais crentes têm a experiência de viverem com filhos desviados, longe de Deus, longe da igreja. Eles começam a viver em função do prazer. Jacó tinha uma atitude gananciosa, vivendo de trapaças. Um dia, separaram-se brigados. Esaú ficou com os bens do seu pai. E Jacó partiu apenas com um cajado na mão. 20 anos depois,
Os irmãos se reencontraram e se reconciliaram. No que é que eles se tornaram? Qual dos dois poderíamos tomar como modelo para a nossa vida? Primeiro, Esaú, um homem que tinha o bastante. Depois de 20 anos, Esaú havia mudado, tinha apaziguado o seu coração. Quem conhece a história sabe que Esaú queria matar Jacó. Jacó é obrigado a ir para longe, para a terra do seu tio, lá longe, porque o seu irmão queria matá-lo. Ninguém segurava aquele menino. Se sentiu injustiçado e Jacó foge. E Esaú fica aqui cuidando do seu pai, do seu velho pai. Tinha aprendido a perdoar, havia se tornado um homem bem-sucedido e satisfeito. Versículo 9, ele diz: tenho o bastante. E nós podemos aprender com Esaú a viver satisfeito com o que nós temos. Eu já tenho o bastante. Tem gente que não consegue se satisfazer com o que tem, quer sempre mais. Tem gente que perde paz, perde relacionamentos, perde prazer na presença de Deus, porque quer sempre ter mais. Eu já tenho o bastante, disse Esaú a Jacó. O apóstolo Paulo, tentando ensinar a igreja cristã, ele diz: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar bem, sei passar mal. Sei viver em abundância, sei passar fome. Você sabe passar fome? Essa geração de hoje não sabe o que é passar fome. Eu tinha um defeito tremendo, e Fátima dizia, quando ele está com fome, ele fica assim, ó, parece um bicho. Aí eu... E ela me ajudou. Toda vez que ela disse, ó, quando ele está com fome, fica assim, com essa cara. Aí eu aprendi a passar fome. Que hora a gente vai almoçar? 3 horas. Sorriso amigável. Paulo tenta ensinar a igreja de Filipos a se contentar. Você é daqueles que se contenta com o que tem, ou você é daqueles que está sempre insatisfeito, quer sempre mais, quer sempre o dos outros? O que o outro tem é melhor. A grama do quintal do vizinho é mais verde. Já tenho o bastante. O problema é que podemos nos acomodar assim também e ficar satisfeito apenas por termos bens materiais. Eu já tenho bastante, minha conta está boa, minha casa está paga. Parece que era o caso de Esaú. Até onde nós sabemos, Esaú não se tornou um crente, não se tornou um temente a Deus, porque ele já tinha o bastante. Você já ouviu alguém dizer assim, o meu Deus... Alguns pegam o cartão e dizem, meu Deus, hoje está tudo aqui, ó, meu Deus. Às vezes nós nos acomodamos quando a gente aprende a viver com o que tem. Certa vez, um rico fazendeiro hospedou um pastor na sua casa. E ele então levou o pastor a um monte alto e mostrou, olhando para o norte, olha, tudo isso aqui. Mostrou para o leste, tudo isso que o Senhor vê nessa direção. Olhou na frente, aqui também. Aqui, eu voltei de sorriso querendo virar fazendeiro. Eu fiquei impressionado com a riqueza do agronegócio daquela região. Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum,
Eu estava tão empolgado aqui, está na hora de terminar o sermão, já cortaram o som desse. Eu preciso partir para a conclusão, senão eu vou cortar o som desse aqui também. Eu voltei de lá querendo ser fazendeiro, gente. Quanta riqueza! Quanta riqueza! E o fazendeiro, então, mostrou para o pastor tudo isso que seus olhos veem, é tudo meu. E o pastor apontou para o céu, para o alto e perguntou, e nessa direção, quantos campos você tem? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente querendo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Um homem que tinha o bastante, mas não tinha o essencial. Talvez você seja uma pessoa que se esforce para ter o bastante, mas você não tem o essencial. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E a gente vai fazer o que com tudo que a gente tem? O outro quadro é um quadro interessante de Jacó, um homem que tinha de tudo. Jacó também havia mudado depois de 20 anos. A caminho de Harã, vivera uma experiência com Deus. E aquela experiência com Deus, já preguei aqui sobre ela, em que ele tem uma transformação. Um encontro com Deus transformador. Ele volta agora como um homem convertido. Saiu como um rebelde, pilantra, e volta como um homem transformado. Saíra em desvantagem, com apenas um cajado na mão, mas ele volta agora mais rico do que seu irmão. Ele disse, tenho de tudo. A diferença entre Esaú e Jacó é que o segundo teve um encontro com Deus, um encontro com o Senhor. O primeiro, Esaú, trilhou apenas metade do caminho. E será que a gente tem encarado Deus, que deve ser a nossa maior riqueza? Essa é a diferença entre ter o bastante e ter de tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. O pastor Antônio, hoje dando aula, cantou 2 vezes um hino lá, com aquela voz. Eu vou cantar também. Quem tem Jesus tem tudo. Não dá para cantar, tirei a altura errada. Mas quem não tem Jesus não tem nada. Quem ama este mundo, no céu não tem morada, mas quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então a diferença entre Jacó e Esaú é exatamente isso. Um tinha o bastante, se acomodou, não quis ter encontro com Deus, não quis experimentar transformação de Deus, e o outro tinha de tudo, porque o tudo, o pouco nas mãos de Deus é muito. E ele experimenta a ação de Deus na sua vida. Interessante, eu tenho uma frase muito interessante, eu não sabia que a gente faz discípulos brincando. Estava viajando ali, e eu estava conversando com o pessoal, e eu precisava de um negócio, alguém foi lá e pagou para mim, e eu disse, muito obrigado. Você é um amigo meu, diz o seguinte, vale mais um amigo na praça do que dinheiro na caixa. E sou eu que digo isso. Eu não tenho casa na praia, não tenho casa no campo, não tenho caminhonete de luxo, mas se eu quiser, tudo isso está à minha disposição. Porque aqui sempre tem alguém que tem, aí eu peço emprestado, me empresta, eu vou e pronto. Não pago luz, não pago. E se eu disser, dá para fazer uma feirinha para quando eu chegar? Aí abuso, não dá. Mas tem gente que se acomoda e não tem o essencial. Interessante que Davi foi um homem que mostrou haver aprendido essa importante lição. No Salmo de número 16, 25, ele afirma que a maior riqueza que Davi tinha era Deus. O Senhor é a minha maior riqueza.
Quem tem Deus tem tudo. A maior riqueza que eu e você podemos ter é Deus. O poeta Soares da Cunha escreveu: não sei por que razão em nossa mesa foi sempre amargo o pão de cada dia. Seria preferível a pobreza com um pouco mais de graça e alegria. Você conhece alguém muito rico que naquela casa é uma loucura, um inferno? E a casa do pobre é alegria, comunhão, beleza. O rico daria tudo para desfrutar desse ambiente de paz, de alegria. Quando priorizamos coisas materiais, como bens, carreira e assim por diante, acabamos deixando de fora o que realmente importa. E o que mais importa é a presença de Deus e a comunhão com a sua família. Essa é a diferença entre um que tinha o bastante e o outro que tem tudo, mas o tudo passa pela experiência transformadora de Deus na sua vida. E talvez eu e você precisemos que Deus transforme algo na nossa vida para que a gente tenha o tudo. Talvez eu e você precisamos mais de Deus para transformar nosso caráter, transformar nossos valores, transformar nossa maneira de pensar, transformar nossa maneira de agir e decidir. Então, o último ponto para a gente fechar: como é ser uma pessoa que tem de tudo? Voltando ao texto bíblico, encontramos na fala de Jacó algumas marcas que nos permitem identificar uma pessoa que tem de tudo. Primeiro, ser uma pessoa que tem de tudo é ter amigos e irmãos. Versículo 10. Projeta aí o versículo 10, por favor. Peço que aceite meu presente. E que alívio é ver o seu sorriso amigável. Só tem um sorriso amigável quem tem amigos sinceros e irmãos verdadeiros. Na hora que a Maricel pediu para falar uma palavra de positivo, eu estava aqui trabalhando, uma urgência. Aí de repente vem Frank. Só que o Frank, quando saiu do lugar dele para vir falar comigo, ele idealizou uma coisa boa em mim. Mas quando ele chega e diz: ó, pastor, eu admiro no senhor isso, isso e isso. Eu olho para ele, tem que arrumar uma coisa que eu admiro nele. Achei e falei. Não falei? Nunca esqueça aquilo, viu? Tu me compreendes? Tu queres que eu hable em espanhol? Não posso não, porque eu não sei. Mas aquilo. Aí volto a trabalhar. Vem o Alessandro. Aí o cara não está vendo que eu estou trabalhando? Aí diz: pastor, sabe que eu admiro no senhor? Isso, isso, isso. Só que quando ele sai dali para vir aqui, ele já sabia o que ia dizer a meu respeito. Eu estou de costa aqui, o cara diz aquilo que diz: o que é que eu vou dizer sobre ele? Aí, achei uma coisa boa. Nunca esqueça aquilo, viu, cara? Daqui a 20 anos vou cobrar. Aí, acabando o tempo, vem a Nazaré. Coisa linda. E eu também consegui identificar uma coisa boa. E quase todos vocês eu vou identificar uma coisa boa que vocês têm. Mas se a dinâmica for o inverso, também vou fazer. Onde você precisa melhorar? Eu sei onde eu preciso melhorar e eu preciso do poder de Deus na minha vida para que isso aconteça. Ter amigos e irmãos faz de você uma pessoa que tem tudo. Ele disse a Esaú que ver o seu rosto é como ver a face de Deus. Como é importante o convívio com irmãos. Como é importante estarmos reunidos como irmãos. Segunda coisa é ser uma pessoa que tem de tudo, é ter as bênçãos de Deus. Versículo 11.
Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso para comigo. Deus tem sido abençoador para comigo. Reconhecer as bênçãos de Deus. Jacó admite que Deus o tinha abençoado. E Deus tem feito isso por mim e por você. E se você não reconhece ser uma pessoa abençoada, peça para Deus transformar seu coração, sua mente. Temos sido sustentados, temos sido protegidos, temos sido confortados. Oramos pelo consolo ao coração do Léo. Alguns conhecem o Léo, foi no retiro de casais com a gente, Léo e a Lidiane. Vinha sofrendo com câncer, ainda ontem alguém perguntou, e o que tem notícia da Lidiane? Falei, olha, tinha dado uma melhorada, não sei, hoje de manhã recebo notícia. Ela está com o pai. Para ela foi maravilhoso. Se libertou desse corpo, dessa morte. Mas para o marido, para os 2 filhos que jogam vôlei com a gente, saindo daqui eu vou lá no funeral. Amanhã de manhã, 10 horas, no culto de gratidão. E não tem palavras nessa hora que conforte coração. Mas se você não reconhece que Deus tem confortado o seu coração, tem alguma coisa errada. Nós não temos do que reclamar, temos sido sustentados, protegidos e confortados. Então, ter de tudo é ter amigos e irmãos, ter de tudo é reconhecer as bênçãos de Deus, e ser uma pessoa que tem de tudo é ser capaz de dar aos outros. Versículo 11. Aceite o presente que eu lhe trouxe. Pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Eu vou dar um pouquinho. Você já tem o bastante, mas mesmo assim eu vou dar para você. Jacó faz questão de presentear Esaú. Não medimos a riqueza de uma pessoa pelo que ele possui. Nós medimos a riqueza de uma pessoa pelo que ele dá. Só dá quem tem. Melhor coisa é dar do que receber. Ter amigos, ter irmãos, reconhecer ser abençoado, repartir o que tem. Cuidado com exploradores. Nessa época digital, o que tem de exploradores é um negócio sério. Clonagem de celular, interferência em mídias sociais. Tem gente abusando das transmissões online. Eu pedi para alguém tirar ainda há pouco um pedido que me pareceu abusivo. Pelo amor de Deus, eu não tenho o que comer, alguém me dá uma cesta básica. Achei aquilo estranho, suspeito. Pedi para tirar. O cara tem internet, tem WhatsApp, tem computador para assistir e fazer interação e não tem o que comer. Agora a gente sabe que tem pessoas que precisam ser ajudadas e a gente tem ajudado, graças a Deus. Temos servido com cesta básica, graças a Deus. Mas tem muita gente abusado da boa vontade. Então a gente precisa compartilhar o que a gente tem. Com isso nós vamos ser uma pessoa que temos de tudo. Ele é o nosso tesouro maior. Eu quero concluir convidando a banda que venha para cá e fazer para você algumas provocações. A primeira delas, você quer ser uma pessoa que tem bastante ou uma pessoa que tem de tudo? Quem tem de tudo tem Deus na vida. Quem tem de tudo tem Jesus no coração. Quem tem de tudo sabe que sem Jesus nada podemos fazer. Você tem vivido satisfeito com o que tem, ou você está sempre querendo o que não tem?
Você quer sempre ter mais. Ou talvez alguém que está satisfeito com coisas erradas. É momento de corrigir o prumo, corrigir o comportamento, priorizar o que é prioritário. E o prioritário na vida do cristão é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você tem priorizado o quê? Qual é a primeira coisa no seu coração, na sua mente? Corrija o rumo. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Aí você vai estar fazendo a escolha certa. Essa palavra de hoje tem por objetivo alcançar o seu coração. Talvez você viva bem, eu já tenho o bastante, não preciso de nada. Mas se você não tem Jesus ainda no seu coração, você precisa entregar sua vida a Jesus. Se você ainda não tem certeza de salvação, você precisa sair daqui esta noite crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa sair daqui uma pessoa convertida. Eu pensei que eu já tinha o bastante, mas ainda me falta uma coisa. Falta Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. Como é que se consegue isso? Entregando sua vida a Jesus e convidando Jesus para morar no seu coração. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus e convidar Jesus para morar no seu coração? Levanta sua mão aí, eu vou orar por você. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, levanta corajosamente sua mão, eu vou orar por você. Jesus é o suficiente, é o bastante. Você pode pensar que já tem o bastante, falta Jesus como Senhor e Salvador. O objetivo dessa palavra nessa noite é confrontar o seu coração e o rumo que você tem dado à sua vida e ao seu viver. Qual é a prioridade do seu viver? Onde está Deus nessa lista de prioridade? Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Quando você tem Jesus como primeiro lugar, você tem de tudo. Quando faltar o que o dinheiro não pode comprar, você tem a quem dizer: Senhor Jesus. Quando a saúde faltar, você diz: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos encontrar a Lidiane lá na eternidade. Vai ser uma festa. Ela era muito alegre. Vai ser bênção. Porque quem tem Jesus tem tudo. Talvez você precise corrigir o rumo da sua vida, deixar de priorizar o que tem importância, mas não é prioridade, porque Jesus precisa ser prioridade na sua vida, no seu viver. O objetivo dessa palavra hoje é confrontar o seu coração. Você pode ter muita coisa, mas você pode ter um sentimento também muito egoísta. O João Pedro veio conversar comigo. As crianças têm sentido falta delas, né? Mas deixa elas lá, no cantinho delas. Maravilhoso. João Pedro veio mostrar as figurinhas. Eu disse: que legal, rapaz, eu vou trocar a figurinha com você. Não, essa é meu. Vamos ensinar ele a repartir. É um processo. E será que você é alguém que reparte? Reparte amor, reparte alegria, reparte por onde vai o amor de Jesus.
Olha como eu gostaria que todos nós saíssemos daqui transformados. Quem não tem Jesus, sai daqui com Jesus. Quem não prioriza Jesus e a sua justiça, sai daqui desejando priorizar Deus. É mais importante, sim, do que tudo que eu possuo. É mais importante, sim, do que os meus amigos. É mais importante, sim, do que os meus prazeres. É mais importante, sim, do que os meus pecados. Jesus em primeiro lugar. Saia daqui disposto ou disposta a doar, a abençoar, a disseminar o amor de Deus, o Evangelho de Jesus. Vamos ficar em pé? Pai querido, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos confronte nesta noite. Alguns de nós temos muita coisa. Alguns de nós pensamos, ó Deus, ter o bastante. Alguns de nós pensamos não precisar de mais nada, mas a palavra de hoje nos confronta a reconhecermos que precisamos mais do Senhor. Precisamos, Deus, que Jesus seja prioridade em nossa vida, em nosso viver. Precisamos, ó Deus, repartir, abençoar vidas, semear a Tua palavra. Que nessa semana a gente consiga, ó Deus, permitir que nosso coração seja tocado, transformado. Abençoe cada pessoa que está aqui. Sabemos, ó Deus, que muitos de nós temos que enfrentar as nossas batalhas, as nossas guerras. E a arma que nós temos, ó Deus, é a oração, é estar em Tua presença. Mas nós queremos ser dirigidos pelo Senhor, porque o nosso general é Cristo Jesus. Que Jesus nos dirija, que cada um de nós seja, ó Deus, desafiado, tocado, transformado, mas que a gente possa buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e as demais coisas com certeza nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém.